All right, God has a plan to reestablish rulership over the earth through a man. Muito bem. Deus tem o plano de restabelecer o governo na terra através de um homem. He wants to establish a kingdom on the earth. Ele quer estabelecer um reino na terra It's going to be ruled by the second Adam. que será governado pelo segundo Adão. But how is he going to bring this about? Mas como é que ele vai fazer isso acontecer? Well, God's plan to establish a kingdom on the earth takes a very dramatic turn in Genesis 12. Esse plano de Deus de fazer esse reino se estabelecer tem um momento muito dramático em Gênesis 12. God will create a special nation through which this administrator would come. Deus vai criar uma nação através da qual esse administrador virá. God will create a nation, Deus criará uma nação, and it's through this nation that the kingdom blessings will be fulfilled. e é através dessa nação que as bênçãos do reino acontecerão. Now, God did this by choosing one man out of the entire human race. E Deus fez isso escolhendo um homem em toda a raça humana. He made many promises to him. Fez-lhes muitas promessas. He promised to bring about several things through this man named Abram. E ele fez a promessa de muitas coisas virem a acontecer através desse homem chamado Abrão. But God made promises to Abram, and then he repeated those promises to Isaac and to Jacob. E ele fez as promessas a Abraão e as repetiu a Isaac e Jacó. Now, it is important for us to understand the covenant that was established between God and Abraham. E é importante compreendermos a aliança que foi estabelecida entre Deus e Abraão. In this covenant, God obligated himself to do certain things. Nessa aliança, Deus se obrigou a fazer certas coisas. And in this covenant, he promises three primary things. E nessa aliança ele promete três coisas primárias. Okay, those of you who have been here in the past, you should know what they are. E aqueles de vocês que já estiveram aqui anteriormente What are the three major features of the Abrahamic covenant? deveriam saber quais são as três coisas: Land, terra, seed, mar blessing. e bênção. It's important that you understand those because it is the key to understanding the rest of the Bible. E é importante entender isso porque é a chave para entender o restante da Bíblia. You can't understand any prophecy if you don't understand this covenant. Você não consegue entender nenhuma profecia se você não entender essa aliança. You won't understand about Israel, which is the entire Old Testament revolves around the nation of Israel. Você não vai entender Israel, e o Antigo Testamento todinho gira em torno de Israel. God's plan for the future centers on Israel. O plano de Deus para o futuro está centrado em Israel. And so we need to understand the major features in this covenant that God made with Abram. Então precisamos entender as coisas principais nessa aliança que Deus estabeleceu com Abraão. All right, first of all, let's look at Genesis 12:7. Então primeiro vamos olhar em Gênesis 12:7. The Lord appeared to Abram and said, Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: to your descendants I will give this land. Darei à tua descendência esta terra. Who owns the land? Quem possui a terra? God does. Deus. The earth is the Lord's. Deus possui. A terra é dele. And he said, I will give this land to you and your descendants. E aí ele diz: eu vou dar essa terra a você e os seus descendentes. Now, is this real land? Genuine earth? E isso está tratando de terra mesmo, de verdade? Yes. Sim.
It is actual land. It's actual part of the earth. É terra mesmo, uma parte de chão do planeta. If we go to Genesis 13, Se formos para Gênesis 13, and in verse 14, e verso 14, the Lord said to Abram, "Lift up your eyes now and look from the place where you are, north, south, east, and west." disse o Senhor a Abraão: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, sul, oriente e ocidente. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. In verse 17, E no verso 17, he said, "Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you." ele diz: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. So is this real land? Então, é terra de verdade? Yeah, God will tell Abraham, everywhere you set your foot, that's yours. Sim, Deus diz: todo lugar onde a planta do teu pé pisar é sua. Now, this is something that is to be taken literally. Então isso é algo que devemos tomar literalmente. And this becomes very important. E isso se torna muito importante. There are those who will say, "Oh, God's kingdom is not literal, it's not on the earth. E há aqueles que dizem: o reino de Deus não é literal, não é sobre a It terra, doesn't have anything to do with the land of Israel." não tem nada a ver com a terra de Israel. Well, if that's the case, then this promise to Abraham doesn't mean anything. E se esse é o caso, então essa promessa de Deus a Abraão não significa God says you can nada. have that land where you put your foot, but it's like saying, "But I don't mean it." É como se fosse assim: olha, você vai possuir essa terra onde você colocar o pé, mas na verdade não é isso que eu estou querendo dizer. God promised land, Deus prometeu terra, and it's real. e é You verdadeira. can dig it. Dá para cavar, You can walk on it. pode andar nela, It's real. é de verdade. Secondly, we have seed. Em segundo lugar, nós temos mar. Now, God promised Abraham, Nós temos semente. God promised Abraham that he would have many descendants. Ele prometeu que ele teria muitos descendentes. But from the many seed would come one singular seed. Mas das muitas sementes viria uma semente em particular. And through this one seed, all of the promises made to Abraham would be fulfilled. E através dessa semente em particular, todas as promessas feitas a Abraão se tornariam realidade. And this would also prove to be a blessing for the entire world. E isso se mostraria uma bênção para o mundo inteiro. So God made promises to Abraham regarding his descendants. E assim Deus fez promessas a Abraão com relação aos seus descendentes. One of those descendants would be the Messiah. Um desses descendentes seria o Messias. He would be the Savior. Ele seria o Salvador. Now, this seed aspect of the Abrahamic covenant is amplified in a later covenant called the Davidic covenant. E esse aspecto da aliança de Deus com Abraão, com relação à semente, ele vai ser amplificado mais adiante na aliança davídica, a aliança com Davi. David is a descendant of Abraham. Davi é um descendente de Abraão. And God selected David from Abraham's descendants. E Deus selecionou Davi dentre os descendentes de Abraão. And David will be anointed as the king over Israel. E Davi será ungido como rei de Israel. And God is going to make a covenant with David. E Deus fará uma aliança com Davi. Okay, in 2 Samuel chapter 7, Em 2 Samuel 7,
in verse 12. No verso 12. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, means when you die. ou seja, quando você morrer, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. He will build a house for my name. I will establish the throne of his kingdom forever. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Okay, now there's going to be the establishment of a throne. Então haverá o estabelecimento de um trono. In verse 16, your house, your kingdom shall be established forever before you. No verso 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Your throne shall be established forever. Teu trono será estabelecido para sempre. All right, now this is very important for us to understand. E é muito importante que compreendamos isto. If his throne is to be established forever, there must be an eternal person who can sit on it. Se esse trono há de ser estabelecido para sempre, há de existir alguém que seja eterno para sentar nesse trono. Through David's lineage would come an eternal dynasty. Através da linhagem de Davi viria uma dinastia eterna. So over and over throughout the Old Testament we find that God was going to bring about a king who would sit on David's throne. Então, repetidamente no Antigo Testamento, nós vemos que Deus suscitaria um rei para sentar no trono de Davi. Now we know that this is going to be fulfilled in the Messiah, who is Jesus. E nós sabemos que isso vai se tornar realidade através do Messias, o Senhor Jesus. Now the Davidic covenant concerns David's physical line. E a aliança davídica relaciona-se com a linhagem de Davi. And there's nothing in this context that would cause us to think that this is anything but literal. E não há nada nesse contexto que nos faça entender que seja qualquer coisa diferente do literal. So that we're not talking about something mystical or something spiritual here. Então não é nada místico ou espiritual, But rather we are talking about a physical, literal descendant of David. mas estamos falando de um descendente físico, literal, real de Davi. Now, the promises that are made to David do not refer to the church. E They do not. as promessas feitas a Davi não se referem à igreja. They do not refer to God ruling from heaven, Não se referem a Deus governando de lá do céu, but rather they are related to the earth and to the nation of Israel. ao contrário disso, referem-se à terra e à nação de Israel. But you see, there are some people who say, "Oh, this is Jesus ruling from heaven today." Mas aí aparece um dizendo assim: isso é Jesus governando lá do céu hoje. But we will see passages where it talks about this descendant of David being on the earth and sitting on David's throne. Mas nós vamos ver passagens falando desse descendente de Davi assentado aqui na terra e governando. So this Davidic covenant also is going to be fulfilled in that one seed that was talked about, who came from Abraham. E assim essa aliança feita com Davi, ela vai se cumprir através daquela semente que foi falada lá para Abraão. And that same seed that was promised to Abraham is the one who is promised to David. E a mesma semente que foi prometida a Abraão foi prometida a Davi. The seed of David will rule on David's throne forever. A semente de Davi governará no seu trono para sempre. Just as the seed of Abraham Assim como a semente de Abraão, is going to be the Messiah. assim também será o Messias.
All right, then the blessing aspect of the Abrahamic covenant E o aspecto de bênção da aliança abraâmica this is amplified in the new covenant to Israel. é amplificada na nova aliança com Israel. This is found in Jeremiah 31:31. Jeremias 31 e 31 nós encontramos isso. All right, Jeremiah 31:31. Behold, the days are coming, says the Lord, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. All right, with whom is the new covenant made? Com quem então é feita a nova aliança? Only. Somente. Only. It is not made with the church. Não é feito com a igreja. No covenant was made between God and the church. Nenhuma aliança foi feita entre Deus e a Now igreja. we benefit from the new covenant Nós nos beneficiamos dessa nova aliança. because this new covenant is going to promise forgiveness of sins and regeneration. Porque essa nova aliança vai prometer perdão de pecados e regeneração. But what is necessary for regeneration and forgiveness? Mas o que é necessário para regeneração e perdão? There has to be the death Tem que haver morte of the Lord Jesus Christ. do Senhor Jesus. And it's through the blood of Christ that we have salvation. E é pelo sangue de Jesus que nós temos salvação. So we in the church benefit from the covenant that God made with Israel. E assim nós na igreja nos beneficiamos da aliança que Deus fez com Israel. Even though we are not the recipients of that covenant, Apesar de nós não sermos os recipientes dessa aliança, we benefit. nós nos beneficiamos. All right, now, God makes this covenant with Israel and Judah, E Deus faz essa aliança com Israel e Judá, Northern Kingdom and Southern Kingdom. reino do norte e do sul. Now he says, it's not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. E ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. They broke that covenant. Eles quebraram essa aliança. Here he's talking about the Mosaic covenant. Aqui ele está falando da aliança mosaica. The Mosaic covenant was a conditional covenant. E a aliança mosaica com Moisés In era uma which aliança God said, condicional. if you obey me, I will bless you. If you disobey, I will curse you. Em que Deus dizia, se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Se me desobedecerem, eu os amaldiçoarei. God said, I'm going to make a new covenant, but it's going to be different from that old covenant. E Deus diz, farei uma nova aliança, mas essa vai ser diferente daquela aliança anterior. In verse 33, this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. I will be their God, they will be my people. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. And no more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. You see, this new covenant has not gone into effect yet. E essa nova aliança ainda não entrou em efeito. He says, I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Ele diz, perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Does everyone know the Lord today? Todos conhecem o Senhor hoje? No. Não. Do all Jews know the Lord? Todos os judeus conhecem o Senhor? No. Não. Has he forgiven their iniquity? Ele já perdoou a iniquidade deles? No. Okay. So, has he written his law on their minds and their hearts? Ele já escreveu a sua lei nos seus corações e nas suas mentes? No. Não. But he has promised to do that. Mas ele prometeu fazer isso. There is coming a time
when all Israel will be saved. That's not today. Haverá um tempo em que todo Israel será salvo, e isso não é hoje. But when the kingdom is established, this will be true. Mas quando o reino for estabelecido, isso se tornará realidade. And every one of them will know the Lord. E todos eles conhecerão o Senhor. Every one of them will be saved. Todos eles serão salvos. This is the new covenant. Essa é a nova aliança. And so the Abrahamic covenant promises land, seed, and blessing. E assim a aliança abraâmica promete terra, semente e bênção. And these are all clarified or amplified in subsequent covenants. E tudo isso é esclarecido ou amplificado em alianças subsequentes. And these covenants, when they are correctly interpreted, demand a future earthly kingdom. E todas essas alianças, bem compreendidas e interpretadas, elas exigem um reino futuro terreno. All right, the nature of these covenants, the Abrahamic, Davidic, the land covenant and the new covenant. A natureza dessas alianças, a abraâmica, a davídica, a da terra e a nova aliança, they are unilateral. Elas são unilaterais. Which means God is the one that's responsible for fulfilling them. O que significa que Deus é responsável por torná-las realidade. Man didn't agree to do anything in these covenants. God simply made promises. O homem, o ser humano, não teve que concordar com nada nessa aliança. Deus fez promessas. God is the one that's responsible to fulfill these covenants. Deus é o responsável a realizar essas promessas. And these covenants are reaffirmed throughout Israel's history in spite of their repeated disobedience. E essas alianças, essas promessas, elas são reafirmadas por toda a história do povo de Israel, apesar da sua desobediência repetitiva. Now these covenants have not yet been fulfilled. E essas alianças ainda não tiveram a sua completude. Some parts may be fulfilled. Talvez algumas partes já. For example, Jesus was born as the descendant of Abraham. Por exemplo, Jesus já nasceu como descendente de Abraão. And he was born as the descendant of David. E nasceu como descendente de Davi. And these things were fulfilled literally. E essas coisas elas realizaram literalmente. But there are some who say, yes, that was fulfilled literally, but the rest will be fulfilled spiritually. E aí alguns dizem assim, sim, essas se realizaram literalmente, mas o restante se realizará espiritualmente. But they have no biblical reason for teaching this, but it's very popular today. Mas eles não têm nenhuma razão bíblica para ensinar isso, e mesmo assim se tornou muito popular hoje. And if the Bible says that Jesus will be born of a virgin in the city of Bethlehem, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem na cidade de Belém, that's very specific. Isso é bem específico. And it was fulfilled literally. E ela se realizou literalmente. But when it says that this same one born of the virgin will one day establish a kingdom on the earth, mas aí quando diz que esse mesmo nascido da virgem um dia estabelecerá um reino aqui na terra, they say, no, that's spiritual. E aí eles falam, não, essa parte é espiritual. That's in our hearts. Isso é no nosso coração. That there will not be a literal kingdom on mas não haverá um reino literal na terra. So there's much of these four covenants that have not been fulfilled, but they will be fulfilled literally. Então há muito dessas 4 alianças que ainda não foram realizadas, mas elas serão e literalmente. So the Abrahamic covenant promises Israel would possess the land forever. E assim a aliança abraâmica promete a Israel possuir a terra literalmente. Now Israel's been in the land and then they've been put out of the land several times. Israel já esteve na terra e foi colocado fora da terra várias vezes. So should we say, well, we can't believe God's promise? Então, será que com isso nós vamos dizer, não dá para acreditar nas promessas de Deus?
Or should we say, that's coming in the future? Ou deveríamos dizer, isso virá no futuro? We better say, we believe God's going to fulfill that in the future. É melhor a gente dizer que acredita que Deus vai fazer isso no futuro. Otherwise, we can't have any confidence in any promise God made to us. Senão, não dá para nós termos confiança nenhuma em nenhuma promessa que Deus nos faz. God said, if you put your foot on it, you own it. Deus disse, se você colocar o pé ali, ela é sua. That's what he said to Abraham. Foi o que ele disse a Abraão. Now, if God didn't mean that, E se Deus não quis dizer isso, then why should I believe the promise where God says, I'll give you eternal life? então por que eu deveria acreditar na promessa de Deus que disse, eu te darei vida eterna? Why should I believe the promise that God will never leave me or forsake me? Por que eu devo crer na promessa que Deus jamais me abandonará e nunca me deixará? You see, if God doesn't keep his promise to Abraham, then I have no confidence that he will keep his promise to me. Porque se Deus não cumpriu a sua promessa a Abraão, então eu não tenho confiança alguma de que ele vai cumprir sua promessa para comigo. God will keep his promises literally. Deus vai cumprir suas promessas literalmente. Now, in the Mosaic covenant, this is conditional. E na aliança mosaica, a de Moisés, isso é Where God says, if you condicional. will, I will. Porque Deus diz, se você, então eu. Now, understand that God told Israel, if you obey, then I will bless you. Entenda que Deus disse, se você obedecer, disse a Israel, então eu te abençoarei. But if you don't, you are not going to enjoy my blessings. Mas se não, você não vai apreciar as minhas bênçãos. Now, God gave the land to Israel. E Deus deu a terra a Israel. He said, it's yours. You own it. Ele disse, é sua, você possui. Forever. Para sempre. But Mas, if you don't obey the Mosaic law, se você não obedecer à lei mosaica, I'm not going to let you enjoy the land. eu não vou deixar você aproveitar a terra. See, it's like if I bought an automobile for my son. É como se eu comprando um carro para o meu filho, Beautiful automobile. lindo carro. But I tell him, if you do not do these things, I won't let you drive it. E aí eu digo para o filho, se você não fizer certas coisas, essas certas coisas, eu não te deixo dirigir. Right? Until you finish your work at the university. Enquanto você não terminar o seu trabalho na universidade, You can't drive the car. você não pode dirigir o carro. It's his car. O carro é dele, It's in his name. está no nome dele, He owns it. ele o possui. But I'm not going to give him the keys until he meets certain conditions. Mas eu não dou as chaves até ele ir de acordo com as condições. God tells Israel, this is your land. E Deus diz a Israel, essa é a sua terra. But if you don't do what I tell you, you're not going to be able to enjoy it. Mas se você não fizer o que eu mandar, você não vai poder aproveitá-la. So you see, there's a difference between ownership and enjoyment. E assim há uma diferença entre posse e proveito. And so God has said, if you don't obey me, I am going to discipline you seriously. E assim Deus disse, se você não me obedecer, eu vou te disciplinar severamente. So let's go to, now there are two chapters that you need to be familiar with. E assim há 2 capítulos com os quais você precisa se familiarizar. And I have emphasized these to you numerous times. E eu já enfatizei isso a vocês inúmeras vezes. Leviticus chapter 26, Levíticos 26 and then Deuteronomy chapter 28. e Deuteronômio 28. All right, let's go to Deuteronomy 28 and verse 58. Então vamos para Deuteronômio 28 e 58. I would encourage you tonight and tomorrow,
study Leviticus 26 and then Deuteronomy 28 through 30. Eu quero encorajá-los durante esses dias. Amanhã, estude Levítico 26 e Deuteronômio 28 até 30. All right, let's read Deuteronomy 28:58. Então vamos ler Deuteronômio 28 e 58. Go ahead. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, If you do not keep the law, se vocês não obedecerem à lei, what will happen? o que vai acontecer? Verse 59. Verso 59. The Lord will bring on you and your descendants extraordinary plagues. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência. In verse 60, he will bring back on you all the diseases of Egypt of which you were afraid. No verso 60, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes e se apegarão a ti. In verse 62, you will be left few in number. Verso 62, ficareis poucos em número. Why? Por quê? Because you would not obey the voice of the Lord your God. Porque não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus. Now, verse 63. Agora o verso 63. It will be that just as the Lord rejoiced over you to do good and multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you and bring you to nothing, and you shall be plucked off from the land which you go to possess. O Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. You don't want to obey God? Não vai obedecer a Deus? You're not going to enjoy that land that God gave you. Não vai aproveitar a terra que Deus te deu. It's your land. É sua terra. God says, too bad, you're not going to live there. Mas Deus diz que pena, você não vai viver lá. Verse 64. Verso 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. The Lord's going to scatter you all over the world. O Senhor os espalhará por todo o mundo. And among those nations you shall find no rest. Nem ainda entre estas nações descansarás. Okay, he's going to give you a trembling heart, failing eyes, anguish of soul. Ele te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Has this happened literally? Isso aconteceu literalmente? Has Israel been scattered over the world? Israel foi espalhado por todo o mundo? For centuries, for millennia, they have been persecuted. Por centenas e milhares de anos eles têm sido perseguidos. They go from nation to nation and they find rest for a little while and then they are driven out. Indo de nação a nação, acham descanso por um pouco tempo e depois já tem que sair. For thousands of years. Por milhares de anos. This prophecy is literally fulfilled. Esta profecia literalmente se cumpriu. It is not some mystical, spiritual, allegorical understanding. Não há uma compreensão mística, alegórica ou espiritual. But let's go to chapter 30. Vamos para o capítulo 30. Verse 1. Verso 1. Now it shall come to pass when these things come upon you, the blessing and the curse. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, And you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you. se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, And you return to the Lord your God and obey his voice. e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, The Lord your God will bring you back from captivity, have compassion on you,
and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. God says, I'm going to scatter you under a curse. Deus diz, eu vou espalhar vocês sob maldição. But when you come back to the Lord and you obey His word, Mas quando vocês se voltarem ao Senhor e obedecerem a sua the palavra, Lord will have compassion and He will gather you back. o Senhor terá compaixão e os reajuntará. In verse 4 He says, it doesn't matter where you're scattered, He will bring you back. No verso 4, ele diz que não importa onde eles estiverem espalhados, Deus os fará retornar. Verse 5. Verso 5. Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you will possess it. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, está no verso 5. Wonderful promises. Promessas maravilhosas. In verse 6, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants. No verso 6, o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência. This is a reference to salvation. E isso é uma referência à salvação. So God has made these promises to Israel. E assim Deus fez essas promessas a Israel. And just as the promise to scatter them was fulfilled literally, E assim como a promessa de espalhá-los se cumpriu literalmente, so also the promises to regather Israel will be fulfilled literally. assim também a promessa de ajuntar Israel de novo se cumprirá literalmente. But you know there are many people today, many churches today who believe that Israel has no future. Mas sabe que existem muitas igrejas, muitas pessoas hoje acreditando que Israel não tem futuro algum. They say Israel is just another political entity, it has no spiritual significance. Eles dizem Israel é só mais uma entidade política e não tem significância espiritual alguma. And even though the Bible teaches in many, many places that Israel is going to become the capital nation of the world, E mesmo a Bíblia ensinando em tantas passagens que Israel se tornará a capital do mundo, there are many denominations, many churches today say, no, we don't believe that. há muitas denominações, muitas igrejas hoje dizendo, não cremos nisso. And they want to say, well, the promises made to Israel, actually, they've been transferred to the church. E aí eles dizem, bem, as promessas feitas a Israel foram na verdade transferidas à igreja. See, and the promises about land and rulership, that's all spiritual. E a promessa de terra e de domínio, isso é espiritual. And so there are many today who do not believe in the kingdom, a literal, earthly, political kingdom. E assim muitos hoje não acreditam no reino, um reino literal, político, terreno, In which Jesus Christ will rule the world. no qual Jesus Cristo dominará sobre o mundo. But this is what the Bible teaches, and it's based upon eternal, unconditional covenants. E isso é o que a Bíblia ensina e é baseado em alianças eternas. Now, in order for the kingdom to be established on the earth, Israel must be both the owner and the possessor of the covenant blessings. Mas para isso se tornar realidade é necessário que Israel se torne o possuidor de bênçãos. Only when Israel is regathered to the land Só quando Israel for todo retomado para a and terra is given that new heart and the forgiveness of sins, e receber esse novo coração e perdão de pecados, only then will the kingdom become a reality. só então o reino se tornará realidade. And as long as she is not the owner and the possessor of the land, E enquanto ela não for a dona e não possuir a terra, the kingdom will not be established. o reino não se estabelecerá.
Well, we need to understand these things. These are fundamental to understanding the kingdom. E nós precisamos compreender essas coisas porque elas são fundamentais para entendermos o reino. All right, so God established a kingdom in Israel. Então, Deus estabeleceu um reino em Israel. They were a nation. Eles se tornaram uma nação. And God wanted to rule that nation himself. E ele quis, ele próprio, dominar, reinar sobre essa nação. And when they conquered the land of Canaan, e quando eles conquistaram a terra de Canaã, they had no king. Eles não tinham rei. But it was God wanted to simply rule them himself. Mas é que Deus queria governar ele próprio sobre eles. But what do we read? Mas o que nós lemos? Every man did that which was right in his own eyes. Cada um fez o que era certo aos seus próprios olhos. And just as God had prophesied in Leviticus 26, when the nation became disobedient, God brought cursing. E assim como profetizado em Levítico 26, quando eles desobedeceram, Deus trouxe disciplina. And the people began to suffer. E as pessoas começaram a And sofrer. oftentimes they were oppressed by foreign powers. E muitas vezes foram oprimidos por poderes estrangeiros. And then the people would cry out, "Oh God, help." E aí eles clamavam, Senhor, ajuda-nos. And God would raise up a deliverer E Deus levantava um libertador, that was called a judge. um juiz. Now he wasn't a judge like we have a judge in a court of law. Não é um juiz igual nós temos hoje numa corte. No, these judges were military leaders. Esses juízes eram líderes militares. And they would lead the Jewish people against the enemy and win victory. E eles lideravam o povo contra o inimigo e venciam. So that the Jewish people were delivered from their oppressors. Para que então o povo judeu fosse livre, liberto dos opressores. And then the judge would be a governor over the people for a period of years until he died. E assim esse juiz se tornava o governante desse povo por certos anos até morrer. So they'd have a judge here and a judge there, different places in Israel. Então houve um juiz aqui e ali em lugares diferentes de Israel. But there was no king. Mas não havia rei. And the people began to cry out, "We want a king." E o povo começou a clamar, queremos um rei. Why? Por quê? Well, we want to be like the other nations. Queremos ser igual às outras nações. We don't want this idea of God ruling over us. A gente não quer essa história de Deus nos All of governando. these other nations have kings. We don't have a king. As outras nações têm um rei, nós não temos. And they clamored for a king. E aí clamaram por um rei. Samuel, he was the last of the judges, the first of the prophets. que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. And he was very disturbed when they kept crying out for a king. Ficou muito incomodado quando eles ficaram clamando por um rei. And he said, "Samuel, these people haven't rejected you." E Deus disse, Samuel, esse povo não rejeitou você. Samuel was the leader. Porque Samuel era o líder. God said, "They haven't rejected you, they've rejected me." Deus disse, não foi a você que eles rejeitaram, foi They a don't mim. want me to be their king. Eles não querem que eu seja o rei deles. They want a king? Eles querem um rei? Give him a king. Deles um rei. Be careful what you asked for, you might get it. Cuidado com o que você pede, pode ser que você receba. 1 Samuel chapter 8, one of the great chapters that ought to be studied in every school and university. 1 Samuel 8, um dos grandes capítulos que deveriam ser estudados na universidade. Talks about the dangers of centralized government. Fala dos perigos de um governo centralizado. And the people were warned, you don't want a king. E aí foi avisado ao povo, olha, melhor vocês não terem If um you get a rei. king,
These are all the bad things that are going to happen. Porque se vocês tiverem um rei, vai acontecer tudo isso de ruim para vocês. People said, we don't care, we want a king. E o povo disse, tanto faz, a gente quer um rei. Later on, they said, oh, we have sinned in asking for a king. E mais tarde eles disseram, pecamos quando pedimos um rei. And God said, too late. E Deus disse assim, agora Can't já change it era, now. não dá para mudar. You wanted a king, you got a king. Vocês queriam um rei? Tá aí o rei. Now, the first king was Saul, and he failed terribly. O primeiro rei foi Saul e foi uma falha total. The second king was David. O segundo foi Davi. He was a man after God's own heart. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Now we know about David's great sins of murder and adultery. E nós sabemos dos grandes pecados de Davi, de assassinato e adultério. Why is he called a man after God's own heart? Por que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus? We all sin. Todos nós pecamos. But you see, David never went away from the Lord. Mas perceba, Davi nunca se afastou de Deus. In moments of weakness, he was tempted and he gave in to the temptation. Em momentos de fraqueza, ele foi tentado e cedeu à tentação. But it's not that he was rebelling against the plan of God. Mas não é no sentido de que ele estava se rebelando contra o plano de Deus. And more than any other king in history, he followed God. E mais do que qualquer outro rei na história, It was ele his seguiu a desire Deus. to please the Lord, to serve him. Era o seu desejo agradar a Deus e servi-lo. And God made those great promises to David. E Deus fez essas grandes promessas a Davi. Your throne is going to be established forever. Seu trono será estabelecido para sempre. There will always be a man to sit on David's throne. Sempre haverá um homem para se assentar no trono de Davi. Always. Sempre. Now the way that this is fulfilled is going to be through Jesus Christ. E a maneira disso se cumprir é através de Jesus Cristo. Now, we have David is established as king, and he ruled for 40 years and died. E assim nós temos Davi estabelecido como rei, que governou por 40 anos e morreu. His son Solomon became king. Seu filho Salomão tornou-se rei He ruled for 40 years and died. e reinou por 40 anos e morreu. And then Rehoboam, his son, became king. E aí Roboão tornou-se rei, o seu filho, Rehoboam was a fool. e ele foi um tolo. And it took him only a few weeks to destroy the kingdom. E levou-lhe poucas semanas para destruir o reino. And the kingdom divided E o north rei- and south. E o reino foi dividido norte e In the sul. north you have 10 tribes. No norte 10 tribos, And that became known as Israel. e essa parte tornou-se conhecida como Israel. In the south you have Judah, No sul tem Judá, where you have Judah and Benjamin. onde você tem Judá e Benjamim. Now in the northern kingdom they had 19 kings, all bad. E no reino do norte houve 19 reis, todos maus. 9 different dynasties. 9 dinastias diferentes. Now in the southern kingdom they also had 19 kings, E no reino do sul também houve 19 reis. one dynasty, Uma dinastia, David's. a dinastia de Davi. Every one of the kings in the southern kingdom were descendants from David. Todos no reino do sul foram descendentes de Davi. This is significant. Isso é significativo. God made promises to David about the establishment of a kingdom. Deus fez promessas a Davi quanto ao estabelecimento de um reino. Part of that has been fulfilled, but part of it has not been fulfilled. Parte já se cumpriu, mas parte ainda não. And the part that has not been fulfilled surely will be literally and exactly as God promised. E a parte que ainda não se cumpriu, com certeza acontecerá literalmente e exatamente conforme prometido. Now, just as God had promised in Deuteronomy 28, E assim como Deus prometeu em Deuteronômio 28,
Because of the northern kingdom's rebellion against God's law, Por causa da rebelião do reino do norte contra Deus, it eventually led to maximum divine discipline on the nation. isso levou a uma disciplina máxima a essa nação. And in 722 BC, E em 722 a.C., the northern kingdom was destroyed by the Assyrians. o reino do norte foi destruído pelos assírios. You can read about that in 2 Kings chapter 17. Em 2 Reis, capítulo 17, você pode ler a respeito disso. So the northern kingdom was destroyed. E assim o reino do norte foi destruído. God was merciful and he preserved the southern kingdom, Deus foi misericordioso e preservou o reino do sul, but they too went apostate. mas eles também apostataram. They too rebelled against God. Eles também se rebelaram contra Deus. Until 586 BC, Até 586 a.C., when the Babylonians came and destroyed the southern kingdom, took them into captivity. quando vieram os babilônios e destruíram o reino do sul e os levaram cativos. The last king O último rei in the southern kingdom, no reino do sul, who was that? quem foi? Zedekiah. Zedequias. Zedekiah was the last king to sit on Israel's throne, on David's throne. Esse foi o último a se sentar no trono de Davi. Nebuchadnezzar came in, he took Jerusalem captive, Nabucodonosor veio, levou Jerusalém cativo, he took the king into custody, levou o rei em custódia, sob custódia, killed the king's sons in front of him, matou os filhos de rei na sua presença and then put out the eyes of the king. e vazou os olhos do rei. From that time on, there has never been a king sitting on the throne in Israel. E daquele momento em diante nunca mais houve um rei sentado no trono em Israel. From 586 De 586 until 2017, até 2017, there has never been a king nunca houve um rei on Israel's throne. no trono de Israel. Ah, but there will be. Ah, mas haverá. God has promised. Deus prometeu. He made a promise to David. Ele fez uma promessa a Davi. There will always be someone to sit on your throne. Sempre haverá alguém para se assentar no seu And trono. one day Jesus Christ will return to the earth. E um dia Jesus Cristo voltará à He's terra going to establish a kingdom on the earth. e estabelecerá um reino na terra. And he is going to sit on David's throne and rule the nations. E ele se assentará no trono de Davi e reinará sobre as nações. Now this death of Zedekiah in 586, E essa morte de Zedequias em 586, this began a biblical era isso deu início a uma era bíblica that we call the times of the Gentiles. que nós chamamos da era dos gentios. The times of the Gentiles are the times when Israel has no king. É o tempo em que Israel não tem rei. So let me give you a definition of the times of the Gentiles. Então deixe-lhe dar a definição dos tempos dos gentios. A period of time Um período de tempo when Israel functions quando Israel opera without a Davidic king Sem- reigning on David's throne. sem um rei davídico sobre o trono. A period of time Um período de tempo when Israel functions without a Davidic king reigning on David's throne. quando Israel opera sem um rei davídico sobre o Now, trono. during this period of time, Durante esse período de tempo, Judah would be trampled down by various Gentile powers. Judá
será pisoteado por muitos poderes gentílicos. Babylon, Babilônia, Medo-Persia, a Pérsia, Greece, Grécia, Rome, Roma, as well as a future empire. assim como também um império futuro. Jesus referred to the times of the Gentiles Jesus se referiu aos tempos dos gentios in Luke 21:24. em Lucas 21 e 24. Here Jesus gives the prophecy about the destruction of Jerusalem in 70 AD. Aqui o Senhor Jesus dá a profecia da destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Luke 21:24. Lucas 21 e 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. We are right now living in the times of the Gentiles. Neste exato momento nós estamos vivendo os tempos dos gentios. Israel has no king. Israel não tem rei, But Jesus said there will come a time when the times of the Gentiles are fulfilled. mas Jesus disse: haverá o tempo em que os tempos dos gentios tomará o seu termo. Not yet, Ainda não, but it's coming. mas está vindo. Jesus will establish a kingdom, Jesus estabelecerá um reino, and that will bring an end to the times of the Gentiles. e isso vai pôr fim aos tempos dos gentios. Okay, we are going to have a good time this week. Então vai ser bem divertido essa semana. We're going to get into this study of the kingdom, Vamos estudar sobre o reino, the establishment of it, the character of it, o seu estabelecimento, o seu caráter, and then we'll find some really fascinating things about this in the book of Matthew. e nós vamos descobrir coisas fascinantes a esse respeito no livro de Mateus. So, have a good rest tonight. Então, bom descanso hoje à noite. Come and hear Jabez Mar in the morning. Venha ouvir Jabez Mar de manhã. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I thank you that you have a plan. Pai Celeste, obrigado porque o Senhor tem um plano. Things are not out of control in this world, As coisas não estão fora de controle nesse mundo, but all things are under your sovereign control. mas todas elas estão sob o teu controle soberano. And I thank you that you have revealed your plan to us, E obrigado por ter revelado o teu plano para nós. everything that you want us to know about it. Tudo o que o Senhor quer que nós saibamos a respeito. And I thank you that we can come to understand these things through your Holy Spirit. E obrigado porque podemos entender essas coisas pelo teu Santo Espírito. So I pray that we might have understanding about these things, E peço que possamos ter compreensão destas coisas, that it will give us stability, que nos dê estabilidade, peace of mind, paz de espírito, but also wisdom that we can use in our dealing with others, mas também sabedoria para lidarmos com outros, so that we can give them a reason for the hope that is in us, para podermos lhe dar esperança que há em nós, so that we would not be troubled as we see world events unfolding. para não nos atribularmos quando virmos os problemas desse mundo acontecendo, For you have a plan for each one of us. porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. So I pray that we are going to come to understand Peço que venhamos a compreender and utilize these truths, e utilizar essas verdades that we might apply them to our personal lives, para aplicarmos-las às nossas vidas so that we can pessoais, fulfill the purpose that you have for us, para cumprirmos o teu propósito para nós that we might bring you glory and honor. e trazermos ao Senhor honra e glória. I thank you for the opportunity we've had to Obrigado. be here this week. Por essa oportunidade de estarmos aqui essa semana, I pray you'll watch over and keep us tonight. por favor, guarde-nos Give us durante esta good noite. sleep. Dê-nos boa noite, May we be refreshed, possamos ser renovados that we might serve you tomorrow. para te servir amanhã. I ask all of these things in Jesus' name. Eu peço todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. See you tomorrow.
Até amanhã. Announcement? Ainda não.